Hoje a gente tem um preletor mais especial, um pastor que eu amo bastante, Pastor Getúlio. Pastor Getúlio, o senhor e a sua família sejam sempre muito bem-vindos. A nossa congregação já ama muito vocês. E nós amamos. Eu sempre quando vou, que eu sou a que dirige o culto, quando eu vejo ali Pastor Getúlio, não faltem, vai ser bênção pura, não é verdade? Não me falam, pessoal, é verdade, eu falo. É o Pastor Getúlio que vai pregar, vai ser bênção pura, vai ser fogo. Toda vez eu falo, Pastor Getúlio. Essa congregação ama muito vocês. Sejam sempre bem-vindos. Fique à vontade, pastor. Graça e paz, igreja. Amém. De tanto adoração, gratidão, eu fico até constrangido. Mas é bom a gente se sentir amado pela igreja, né? E eu quero falar também que meu sentimento é real para com vocês. Eu tenho um carinho especial por esta igreja, por todos os pastores, obreiros, cooperadores como um todo. E hoje é um dia especial, né? Levante a sua mão direita, repita comigo, fala, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Eu quero que o pastor Maurício coloque Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Já está aqui já? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, outra versão, ansiosos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pode continuar. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pode ficar nesse versículo aí, ok? Deus, sê comigo nessa ministração, com teu povo, e leva cativo todo pensamento que não provém de ti, no nome de Jesus, amém. O tema da mensagem é descanse o teu coração. Repita comigo, fala, descanse o teu coração. Pode falar para o vizinho da direita, da esquerda, descanse o teu coração. Meus amados, olha para mim aqui. Nós vivemos num mundo chamado era da velocidade. Tudo tem que ser rápido, é muito veloz.
cobra demais do ser humano, a tecnologia, o estudo, até a igreja é assim. Eu entrei ali no Pastor Maurício, um espaço pequeno, mas com grande tecnologia. Então, cada dia que se passa, Daniel 12 fala que a ciência vai se multiplicar. Uma criança de 7 anos a 8 anos, ela tem mais conhecimento do que o imperador romano de 2000 anos atrás. Então veja bem, você está lotado de informação e seu cérebro, ele vai cansar. E o inimigo vai tirar proveito de você nessa crise. Quando eu falo para descansar o teu coração, a Bíblia fala que basta o mal do próprio dia. Meu amado, se eu for pensar no vestibular, no Enem do mês que vem, no salário do mês que vem, como pagar, como vestir, como fazer, eu vou entrar em surto. Eu vou ficar doente, nós iremos ter gastrite e outros problemas a mais. Quando a palavra de Deus ela é revelada, manifesta, você tem que crer ou não crer. Eu tenho 20 e poucos anos vivendo desta palavra. Basta o mal do próprio dia. A versão é essa no original. Basta o mal de cada dia ou do próprio dia. Você já está sofrendo hoje, não sofre amanhã por uma coisa que não aconteceu. Porque até a tarde, ou até a noite, ou até a madrugada, Deus pode mudar. Eu fiz uma vigília uma vez, que eu estava mais quebrado do que arroz de quinta. De terceira eu estava bem. E eu orei no mato, numa montanha, eu orei, eu falei, Senhor, eu sei, eu já ouvi falar testemunho que o Senhor coloca dinheiro na conta. E eu não quero acreditar que esse pastor esteja mentindo. E eu vou, nessa vigília, eu preciso pagar tal coisa, e eu preciso de dinheiro. E eu já era pastor de igreja, mas não é a conta da igreja, era a conta minha física. E eu fiz a vigília, segunda-feira, eu fui no Banco do Brasil, ver lá, observando, tinha dinheiro. Tinha coberto o CDC, aí eu falei, para aí, tá errado. Cheguei no gerente, você tem que ter cautela. Cheguei no gerente e falei, dá para você olhar minha conta aí? Ele falou, dá. Olhou, falou, você tem tanto de saldo, estava devendo quanto? Tanto, mas tem tanto de saldo, eu estava devendo demais no CDC. Mas quanto? Ele falou, tanto. E eu tinha 5 prestações para pagar, não sei de que também. Alguma coisa que eu não me lembro. Aí eu falei, está devendo alguma coisa, assim, prestação para cair, alguma coisa? Ele falou, não, já está quitado, essa dívida que já foi quitada. Aí eu achei estranho, pelo sistema do banco, não saber de onde que vem aquele dinheiro, e não apareceu, tá? Eu esperei uma semana, e uma semana eu voltei e estava o mesmo dinheiro lá. Aí eu recebi esse dinheiro como promessa. Então isso acontece, porque eu aprendi naquele dia, mesmo sendo pastor, pregando isso, mas não vivendo isso. Eu já preguei muito isso, mas não vivia isso. Porque a gente está aprendendo. E quando eu aprendi isso aqui, nessa experiência, pode estar a guerra do Vietnã, da Rússia, do Afeganistão, da Crimeia, do Camboja, pode acontecer. Eu descanso o meu coração, porque eu aprendi que eu não vou resolver o mundo. Eu não vou conseguir resolver o mundo. E você também não vai resolver o mundo, porque você não conseguiu nem resolver seus sentimentos. Se você não resolver os seus sentimentos, você vai resolver coisas mais complexas ainda, porque a coisa mais complexa é o sentimento, não é o dinheiro. Dinheiro se conquista, porque fala assim, as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo anterior, falou assim,
preocupe em guardar o teu coração, preocupe em ter fé, preocupe em ter coragem, determinação, que o restante vai ser acrescentado. Mas se você crer e descansar, porque quando você não descansa, você duvida, e a dúvida é o que impede Deus agir na vida de muitas pessoas. Você observa bem mulheres, quando ela vai no ginecologista ou qualquer médico, toca no seio dela alguma coisa, ele fala, tem um caroço aqui. Ela já imagina que é câncer, mas o médico nem falou que é câncer. Ela já começa a entrar em desespero. Fala que tem cisto ou mioma. Ela já pensa em algo pior. Pastor, mas é o ímpio que pensa assim? Não, é os crentes que pensam assim. Pela experiência de gabinete, todas as mulheres, quando vai, pastor, ora para mim que eu estou com tipo um tumor. E eu estou com medo. Aí eu falei, já está pensando que é câncer. Nem ouviu o diagnóstico, a ansiedade já produziu uma mentira. Ela já produziu uma mentira, porque quando você está inquieto, você toma decisão precipitada. E com coração ansioso, não se pode tomar decisão. Você tem que acalmar o teu coração, descansar e entender que a ansiedade, ela é um processo químico. Sim, a ansiedade normal, ela é um processo químico, mas também ela é um processo espiritual. Quando você se preocupa demais, é porque você está mostrando que você não consegue resolver. E quando você persiste demais, você está querendo resolver com seus braços. E a Bíblia fala, maldito do homem que confia no homem e que faz da carne os seus braços fortes. Não é do outro, é de você. Então você tem que entender que tem certas lutas que é para você lutar. Tem certas guerras que é para Deus lutar. Davi e Golias. Davi só contratou Golias foi quando ele blasfemou contra Deus. Porque Davi não tinha condições de vencer aquele gigante. Mas quando ele blasfemou, falou, agora eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Porque ali Deus tinha que pelejar por ele. E ele fala assim, e Deus pelejará por mim. Então ele não fala, eu matei o gigante. Deus pelejará por mim. E muitas vezes, você está entrando numa guerra que não é sua. Você tem que tomar cuidado. Segundo lugar, e se você entrar numa guerra que não é sua, e se tiver a mão de Deus, você vai sair ferido. Porque se cair na mão do diabo, você escapa, se você quiser. Se você cair na mão do homem, você escapa. Mas na mão de Deus, você não escapa. Então muitas coisas deixa Deus fazer e crê somente. E a ansiedade como química é para todo mundo. Sofrer por antecedência não é inteligente. Não é inteligente. Inteligente é planejar com antecedência. Aí você está confundindo as coisas, planejamento com ansiedade. Se você ganha 3.000, não gaste 3.500, porque você vai ficar em déficit 500 a mais. E lá no mês que vem, o diabo cria um imprevisto de R$1.000, é mais 1.500. Aí você não consegue, você se afunda. Porque o povo confunde planejamento, que é proatividade. Eu ver uma cena e eu conseguir me organizar para sarar aquele problema, mas não andar ansioso, sem dormir, desesperado, inquieto, para tomar uma decisão com meus braços, com a minha força, e meu coração ficar inquieto, sofrendo e acelerado. Então não é normal isso aí. Sofrer por antecedência foi o que Cristo
quis nos falar. Não adianta. Salmo 46, 10. Salmos 46, 10. Ele saiu lá? Ah, tá. Então, meu amado, tem pessoas que andam tão inquieto nesse período que ele vai ter um problema irreversível. Porque a ansiedade agora, ela não pega, pegava alguns, agora ela pega todo mundo. É pastor, é não pastor, é fulano, é ciclano, é todo mundo. E quando fala aqui no 46, 10, você tem que entender que isso se cumpre no velho, antes do velho e na graça, no novo. Aquietai-vos. A outra versão está: sossegai-vos e sabeis que sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, sereis exaltado sobre a terra. Mas ele manda aquietar. Então, se você não se aquietar, se você não parar, se você não sossegar, não tem como Deus fazer. Porque você está fazendo um trabalho que é de Deus. Uma macumbaria é um trabalho para Deus resolver, mas para um profeta da libertação, fazer o processo de libertação. Mas quem vai sair é no nome de Jesus. Então tem pessoas que ele não compreende, quando ele começa a ficar ansioso, ele começa a reclamar, ele começa a murmurar, porque a murmuração é a 11ª praga, considerada para os judeus. Ela é pior do que a 10ª praga. Porque a 10ª praga foi o que Moisés lançou. A 11ª praga, os judeus consideram aquela pessoa que reclama demais da vida. E quem reclama demais da vida é porque ele está insatisfeito com o estilo de vida. É uma pessoa ansiosa, é uma pessoa inquieta. E todo ansioso, ele come cru. Ele vai com antecedência. Então, quando a Bíblia fala sossegai, aquietai-vos e sabeis que sou Deus, ele está pedindo para você descansar. Quando em Filipenses fala assim: apresentei a Deus toda a vossa inquietação ou ansiedade, que no tempo oportuno ele vai agir, no tempo dele ele vai agir. Na introdução fala de tempo. Há um tempo para você ser inteligente, há um tempo para você parar de ser inteligente, porque se você começar a ficar inteligente demais, você vai querer fazer bomba atômica, você vai querer fazer avião que faz piruleta. Tem tempo para tudo e tudo tem limite. E quando você começa a entender sobre esse fator da inquietação, você vai entender que você precisa sossegar. E eu aprendi depois com isso, eu não me entrego mais a essa inquietação, porque Jesus não mudou o mundo, e ele não conseguiu mudar o mundo, mas ele veio para mudar. Ele não conseguiu. Se ele não conseguiu, quanto mais eu. Então tem dia que eu deito, durmo, e durmo que nem gato de hotel, durmo tranquilo. Por quê? Porque não tem como eu resolver. Então deve viver no dia a dia e na dependência. Ele fala: olha, Salomão, em toda a sua glória, ele não andou tão bem vestido como lírios dos vales. A inquietação, a ansiedade, ela é o processo que leva você à dúvida e a outras doenças. E você precisa se tratar, se cuidar. E muitas vezes Deus incomoda certas pessoas assim, quando ele está inquieto. De madrugada, Deus te incomodou, você está sem sono, não está dormindo, rola para cá, rola para lá. Levanta e vai orar, porque Deus está te incomodando para um particular e quer te revelar algo. Ao invés de você orar, você começa a pensar, porque todo ansioso,
ele pensa e acelera o coração, acelera o pensamento. Vai refletir aonde? No ataque cardíaco, no estômago, em outras coisas mais. Então, de madrugada, ficou perturbado, está assombrado, está pensando demais, já está ansioso. Dobra o joelho, ora ao Senhor, descansa e entrega. Mas quando você entregar, entrega sem duvidar. Porque a Bíblia fala que aquele que duvida é como a onda do mar, que ela quebra. Então você não pode duvidar. Então de madrugada, você busque a Deus na oração, no sentido quando você estiver inquieto. Salmo 118, 5. Hoje a mensagem vai ser curta. Salmo 118, versículo 5. Olha bem, vamos entender isso aqui para você compreender. Invoquei o Senhor na angústia. Na outra versão fala assim, na minha angústia. O Senhor me ouviu, primeiro ele tem que te ouvir, e me tirou para lugar largo, aquele lugar tenso, um lugar mais aberto para que ele pudesse respirar melhor. Invoquei o Senhor no dia da minha angústia. Em outra versão, no dia da angústia. Então veja bem, é a tua angústia, não é a minha angústia. Aí você quer culpar a igreja, o culto foi ruim. Não, você já entrou ruim. E você se programou na tua cabeça que haveria um culto assim. Porque você entra no culto para se doar, mas também você recebe se você não murmurar. Então, quando você invoca Deus na angústia, aqui não foi eu que escrevi isso aqui, foi Davi. Mas Davi era profeta e rei, um homem temido e respeitado que matou Golias, mas mostra um profeta em desespero. Então, ansiedade, ela pode confundir até a cabeça de pessoas que são tementes a Deus, porque um ataque em relação a nós, pastores, é diferente da ovelha. Tem pastor que sofre tanto ataque, que ele começa até a acreditar no diabo e deixar de acreditar em Deus. Porque começa a confundir. A ansiedade, ela começa a confundir, porque a luta é tão grande que a ansiedade, ela produz o segundo fenômeno, que é angústia. E a angústia reflete aonde? Fala onde? No peito. Começou o peito a apertar. Já é o terceiro passo que virá, já tem a inquietação, já tem a angústia, aí virá a tristeza. E ali você já pode classificar você num quadro depressivo. E no quadro depressivo, você vai viver coisas que você não queria ver, você vai começar a imaginar coisas que não existem, você vai entrar aqui com speed coitadinho, de autocomiseração, aqui ninguém me ama, você vai começar a fazer jogo porque você está doente. E depressivo, que eu já fui depressivo, eu era cheio de 9 horas, eu via coisa onde não tinha coisa, qualquer coisinha é cheio de não me toque. Por quê? Porque é doente. E qual é a doença que está mais crescendo no mundo hoje? São as neuroses, que é pânico, depressão, e o que mais, Francisca? Burnout, o burnout principalmente, que antigamente falava estafa mental, agora é síndrome de burnout. Aí você, mas por que está aumentando? Porque a vida está mudando. E Deus está nos chamando a uma particularidade, porque o diabo mudou a maneira de atacar. Ele mudou só a maneira de atacar. No tempo que você era daquele tempo, era outro tipo de ataque. Agora é diferente, filho. Você tem que começar a vigiar teu sentimento. Liderança curada gera um povo sarado.
Liderança doente gera um povo doente. Mães e pais neuróticos vão gerar filhos doentes, neuróticos. Isso aí não precisa ser cientista, não precisa nem ser estudar, a Bíblia já fala isso. Então, quando a Bíblia fala da família, fala do exemplo do pai, da mãe, enfim, para transmitir a isso, inculca isso, Moisés, na cabeça dos teus filhos, para que lá no final eles não venham se perder. Então, por que a geração está se perdendo? Ela pensa demais, age pouco e não consegue ver solução. Porque a ansiedade, ela não resolve nada. Porque é você que tem que resolver. E quando vem o primeiro fenômeno da ansiedade, o segundo que brota é a angústia. Aqui Davi sendo perseguido pelo rei, assombrado, o cara começa a imaginar mil e uma coisa naquele deserto. O sol, falta de comida, traição, um rei querendo matar. A angústia vem. Não tem como, por mais que você seja de Deus, vem a angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Ou seria, deu refrigério. E o que a tua alma precisa é de refrigério. É de refrigério. Porque quando você está refrigerado por dentro, você tem boa reflexão das coisas. Você tem uma boa reflexão de avaliar a vida, como você está. Você quer ver mulher frustrada, homem frustrado, com dinheiro, no casamento, fica inquieto, fica dando patada, vira o bicho. E isso aí começa por fatores de ansiedade, de angústia, e a pessoa não tem a inteligência emocional para lidar com esses conflitos. Por isso que parte das pessoas que estão fazendo psicologia, elas estão fazendo psicologia, uma parte é para se entender, não é para entender os outros não. Porque boa parte não se entende. Quer um exemplo? Fala, quero. Alguma psicóloga já te procurou para conversar, Francisca? Não? Psicanalista sim, porque o psicólogo tem resistência ao psicanalista. Mas o que já me procurou de psicólogo, e eu sendo pastor, e eu não sendo psicólogo? Por que o psicólogo me procura? Sendo que ele estudou para dar solução para mim. É porque ele estudou para se encontrar. E o encontro que ele vai ter primeiro é com Deus. A psicanálise, a psicologia, ela vai ser uma ferramenta para desvendar os labirintos internos das suas frustrações, dos seus problemas. Aí você vai detectar que fulano é inquieto porque o pai era endiabrado. Você vai descobrir porque o menino nasceu angustiado, porque o menino foi rejeitado. Você vai observar que a mulher é amarga porque o marido o traiu e ela não conseguiu lidar com os fatos. Isso é cura interior. Então tem pessoas que estão sofrendo de bobeira. E ele não tem tem certo sofrimento que é desnecessário. É aquela mesma história que eu fiz a casa de paz esse dia para trás, e a pessoa falou assim: pastor, mas eu não consigo perdoar. Eu falei: você consegue ir para o inferno? Ela falou: como assim? Eu falei: porque quem não consegue perdoar, ele vai para o inferno. É perdoando que ser perdoado. Ah, é assim? É assim, não tem uma palavra mágica para te falar. Eu falei: porque o perdão é uma questão de opção. Eu decido te perdoar, mesmo que você não presta. Mesmo que você me fez mal, eu decido, porque eu não quero ir para o inferno por causa do teu erro e a ferida que você causou em mim. E às vezes a ferida que a pessoa causou em você foi uma traição terrível e você optou pelo ministério, pela vida dos filhos e por amor a Deus liberar tal pessoa no plano espiritual. Aí você vê muitas pessoas que têm um potencial gigantesco, mas ele está preso em uma ferida que está dentro, camuflada, e que se tocar, dói. E que se doer, ela traz à existência memórias. E essas memórias
só é memórias de dores. Aí a pessoa provavelmente não foi curada. Então eu observei uma vez, nós fazendo um curso de cura interior, e teve lá um tal de imersão, apareceu muitos pastores que foram molestados. Pastores que foram molestados na infância. E naquilo lá, para uns é muito traumático, ele não consegue lidar porque fica. Aí o diabo tira o quê? Proveito. Ele achou uma brecha, tirou proveito. Tentaram me molestar 4 vezes. Falei para minha esposa, não tem problema. Tentaram, não molestaram, mas me tentaram 4 vezes. E todos eram pessoas bem próximas. E uma era bem próxima, que se fizesse o mal, poderia até me matar. Mas aquilo eu consegui ter uma resiliência daquilo não fazer efeito para um lado errado. Mas tem pessoas que ele começa a desenvolver um comportamento estereotipado, errado. Então tem que tratar aquela ferida, eliminar aquilo lá da pasta, porque é um arquivo danificado. E se não tratar, é doente, vai dar problema no casamento, vai dar problema na igreja, vai dar problema na sociedade, vai dar problema aonde chegar. Por isso que você vê uma sociedade doente, inquieto. Mas essa inquietação, às vezes, ela tem várias vertentes internas que está no inconsciente. Desde o ventre da mãe, a filha já foi rejeitada, como agora foi feito um processo lá, e um camarada lá teve uma visão, e a menina foi rejeitada no ventre da mãe. Ela teve uma visão, ela foi rejeitada no ventre da mãe. A mãe queria fazer um aborto, e a mãe desejava um homem. E quando ela cresceu, ela começava só a cortar o cabelo como menino. Por quê? Que era uma maneira inconsciente de atingir a mãe. Então, por isso que a Francisca fez psicanálise, abre o leque, não só científico, mas com a Bíblia. Com a Bíblia. O interessante é que a psicologia, a psicanálise, com a psiquiatria, está tudo na Bíblia. Só que a Bíblia tem uma linguagem diferente. Ali você pode até mexer, acompanhar para organizar o processo e dar um alinhamento e um rumo. Necessita. Mas para ter a cura, ele tem que começar a acreditar aqui, ó. Invoquei o Senhor na minha. Então a sua angústia, eu não sei qual que é. Talvez você foi muito espancada, foi muito traída, você foi muito humilhada, foi muito desprezada. É a sua angústia. Agora você tem que entender que esta angústia você deixou entrar por inexperiência, não teve ninguém para te proteger ou para te orientar, ela ficou e você traz ela consigo, porque ela está dentro, ela não está fora. Aí você expõe isso nas pessoas que te amam. Então é necessário entender que eu posso te ajudar na sua angústia, mas eu não tenho culpa da tua angústia, porque eu já tive as minhas angústias. Eu acho que o José não lembra. Quantos comprimidos eu tomava para depressão, José? A Francisca lembra muitos. Fala aí, chuta aí. Quanto? 14 comprimidos para depressão. Sabe o que é 14? Não é 2, filho, é 14. Um rapaz de 27 anos, mas aquilo era minha angústia. Eu mesmo sendo ímpio, não ficava jogando culpa em fulano e ciclano, não. E quando Deus entrou, ele entrou e mudou. Mas por quê? Porque se Davi, que é muito mais superior no bom sentido, de conhecimento, de experiência, eu nunca vi Deus. Eu sei que Deus existe, eu sinto Deus, já falei com Deus, mas eu nunca vi. Esses homens andavam, viviam, e ele fala, na angústia dele, ele teve que gritar, para que Deus desse um alento. Então não queira ser super mulher, nem ser super homem, porque você necessita, porque às vezes Deus permite certas coisas, como um espinho na carne, para quebrar o seu ego e quebrar o seu orgulho. Uma mulher falou assim, pastor do céu, veio lá de Nova Mutum e conversou comigo um tempão, e falou assim,
Eu nunca imaginei na minha vida que esse homem ia me trair. Eu nunca imaginei. E revoltada, mas revoltada, com ódio, batia nele, tudo. Ele gostava dela, mas traiu. É coisa de louco, né? Gostava, mas traiu. E se arrependia, chorava, ela xingava, amaldiçoava, abençoava e queria ir embora. Eu falei, mas sabe por quê? Você lembra da igreja o que você falava lá? Você elogiava tanto ele, que ele era seu Isaac. Ele era que nem Deus. Você colocava tanta expectativa nele, que até as mulheres achavam que ele era santo. O que aconteceu? Te traiu por uma mulher mais feia do mundo. Eu vi a mulher. Rapaz, nem o diabo acho que tem coragem de ter contato. Estou te falando, o pior da traição, falou, se fosse uma mulher melhor do que eu, assim, mas para humilhar, Deus permitiu que o orgulho dela fosse atingido, porque ali virou o quê? Uma idolatria. Uma idolatria. A mulher colocava o cara acima do pastor, acima de Deus, acima dos obreiros, ele era até melhor do que todo mundo. O que aconteceu? Ela teve que sacrificar o seu Isaac. E doeu. E demorou mais de 1 ano para sarar, porque senão ou separava, já estava num clima que não dava mais para suportar. Então é isso, quando você coloca expectativa demais em uma coisa que às vezes Deus não está no negócio. Ou você está tirando o seu foco de Deus e colocando expectativa em pessoas. Você tem que colocar expectativa 100% no Senhor. O restante é uma consequência que nós estamos sujeitos a qualquer tipo de traição. Aqui os obreiros, eles vão ser traídos ou não? Vão ser traídos por alguém vai sair falando mal, alguém vai sair falando bem. Vão ser traídos, então você tem que aprender a lidar com isso, para isso que não vira feridas, para que você não ficar inquieto pensando, o que eu fiz de errado? Não, teve uma moça que saiu da minha igreja e falou, eu amo o pastor Getúlio, mas não quero ficar lá. Mas por quê? Porque ela tem uma coisa chamada o quê? Fala, distúrbio bipolar. E o que ela fez? Influenciou a cabeça do marido, o marido falou, eu não queria sair, mas vou ter que acompanhar. Então, a mulher que manda no marido, espírito de Jezabel. O que eu fiz? Respeitar a decisão. Ela tem o direito de escolha, mas falou que me ama como pessoa. Mas foi para uma igreja que ninguém vai dar moral para ela. Uma igreja grande, uma igreja que tem muito movimento, e uma igreja que ela amava, era acompanhada. Mas o distúrbio que ela teve, ela tentou jogar na igreja. E quando ela enxergou a realidade dos fatos, o orgulho não permite mais que ela retorne. Não é a gente que não quer receber, ela já está com vergonha das palhaçadas. É a mesma coisa que você vê casais, fulano, ciclano, crente fazendo as suas gracinhas. Chega, ele faz tanta gracinha, já rodou por 650 igrejas. Chega um momento que ele tem que quietar. Ele fala, não, ou ele é certo demais, ou toda igreja está errado. Então clamei ao Senhor na minha angústia. Fala, longe de mim qualquer tipo de angústia que não venha me levar a um patamar de conhecimento de Deus. Qualquer sofrimento e vale de angústia, de inquietação, de dor, de solidão, é um deserto que vai te levar a uma terra prometida. E uma terra prometida é onde você vai encontrar presentes, algo de Deus. Então você não pode pegar essas experiências ruins e transformar elas num vale de ossos secos. Porque Deus, Ele pode te mostrar um sonho e um projeto, mas Ele não vai te revelar a trajetória, porque vai ter muitos espinhos, e às vezes tal pessoa que você confia, na metade é que te deixa. Aí você vai falar assim, eu vou ter que voltar, porque quem eu mais confiava me abandonou. Porque Deus não revela certas coisas, porque se Deus me revelasse certas coisas no ministério, falou, Getúlio, até tal ano vai acontecer isso, eu já estava fora talvez antes.
Então Deus permite para te aperfeiçoar. E aonde está o maior aperfeiçoamento? Não é no dinheiro, não é numa casa boa, é nas suas emoções. É nas suas emoções. Não adianta você ter tudo e ser infeliz. Não adianta também você não ter nada e ser infeliz. Não adianta você conquistar certas coisas ou profissão e ser uma pessoa de alma atribulada. Quando Ana, ela adentra no templo, o camarada lá, o sacerdote ali, falou assim: você está como uma bêbada, embriagada, como uma ébria. Ela falou: não, eu sou uma mulher de alma atribulada. É aquela mulher está tão angustiada que ela gemia. E ele fez uma leitura labial. Ele fez uma leitura labial, falou: essa mulher, só que a leitura dele foi errada. Você está bêbado demais. Ele falou: não, eu estou com a alma atribulada. Aí ele sentiu o peso da palavra dele. Ele abençoou. O que aconteceu? Ela teve depois Samuel. Não tem nenhum um período de angústia muito longo que vai durar para sempre. Agora você tem que entender que aquilo vai passar. Porque se você alimentar e começar a acreditar na inquietação, você está alimentando um monstro que Deus não criou. Foi uma situação que você errou, você planejou errado e deu tudo errado. E você tem que procurar meio para consertar. Amém? Amém. Pode aplaudir o Senhor. Uma vez eu entrei num quadro de estafa mental, já era pastor. Foi síndrome de Burnout e pânico. Eu fiquei 11 dias num quarto sem sair, assombrado. Sem sair. Eu não queria ver nem eu mesmo. Para quê? Para me recuperar. Recuperar a cabeça. Era tanta luta que o diabo já não tinha mais o que inventar. Era muita luta. E eu falei para Deus como Elias falou para Deus. Falou assim: me leva. Eu pedi para Deus me matar. Eu pedi para Deus me matar. Pastor, mas acontece isso? Ô cidadão, você é novo ainda, está caminhando. Se aprofunda no reino de Deus, você vai ver coisas maravilhosas, mas você vai ver coisas também terríveis. Eu com a garganta cheia de ferida aqui, não conseguia mais falar. Refluxo, o ácido vinha, saia pelo nariz. E quem ia pregar no meu lugar na igreja, a igreja pequena, e eu com esse problema, aí foi dando agonia, a ansiedade foi tomando conta, e eu deitado, minha esposa trazia comida lá para mim, dava, e os diáconos assumiu a igreja e não deixou ninguém falar comigo esse período. Aí chegou um pastor, falou assim: procura rápido um psiquiatra, porque você está muito mal. É muita coisa numa só: hérnia de disco, problema de rim, problema financeiro, somatizou. Falou: por quê? Ele falou: eu fiquei 1 ano sem sair de casa. Então, disso aí eu entendo. Aí ele falou: procura um psiquiatra, eu já vou te mandar um nome. Aí eu fui lá, ele falou: primeiro lugar, vamos fazer uma operação de, como fala, refluxo. Operei o refluxo, tratou as feridas, aquilo vira câncer. Ele deu um ansiolítico para tomar e um remédio para dormir. Em questão de 1 mês, eu estava novo que nem um bebê de proveta, novinho, em folha. Porque às vezes, Deus permite que você recorra ao médico. E há momentos que Deus levanta um homem de Deus para te exortar. Ele foi lá, eu não estava no culto, ele falou para minha esposa: cadê o pastor? Ele era esperto, falou: eu já sei, ele está com algum problema emocional. E estava. Perder a voz para um pastor, o que é? Acabou. E para mim ali, já estava quase consumado que eu não ia voltar. Aí eu falei: então o senhor me tire a vida. Se for para me perder a voz, me tire a vida. Porque eu tenho certeza da minha salvação. Então, eu perdendo a vida, acaba o sofrimento.
só que eu deixaria uma família sofrendo. Aí ele falou assim, até a sua oração é egoísta. Aí ele pegou eu de pau, tome. Você acha que eu fiquei sentido com aquela autocomiseração? Ai, é que ninguém me ama. Ele foi lá para dar a palavra que precisava. Rapaz, eu segui as instruções dele, foi batata. Estou até hoje pregando, fazendo, acontecendo. Depois disso aí, 3 meses fui para a África trabalhar. Irmão, às vezes quando a angústia bate, dá uma impressão que ela não vai passar. Porque você fica num vale, num túnel, que você não vê luz. E é assim que está acontecendo principalmente com as mulheres de hoje. Qualquer coisa, elas ficam inquietas. E é depender do Senhor que você se livra. E entender que você não é a primeira que passa por situações de conflitos. Se você nunca passou um conflito na vida, alguma coisa na sua vida está errado. Todo mundo tem que passar por um conflito para que ele seja forte e saiba dar conselho a quem precise. E para encerrar, repita comigo, fala, ansiedade, pânico, depressão, síndrome de Burnout. Então esse é o mal do século. Isso aqui, há 30 anos atrás, você nem via falar. Hoje, isso aqui é o que mais fala. Como mudou de 30 anos para cá, isso aqui você nem via falar muito sobre ansiedade, de pânico e depressão. Hoje é o que mais fala. Em todos os lugares é cura interior, cura emocional. Fala por quê? Porque o ser humano está doente. E Jesus, ele vai voltar num período que o ser humano está desesperado. E o anticristo, ele vai aparecer no período que a humanidade estiver carente. A mulher estiver carente, o homem estiver carente. E pode observar, cada vez as mulheres estão mais carentes de alguma coisa. Porque está faltando alguma essência. Não é questão do homem, não é a questão da mulher, não é a questão do filho, é a questão da presença do Espírito Santo. E o anticristo, ele vai chegar nesse cenário de carência mundial, de um líder, de alguém que vai te dar uma palavra de consolo para mudar a sua situação. Você fala assim, esse é o homem certo, esse me arrumou o emprego certo, ele me deu direções para minhas emoções. Ele vai enganar muita gente. A Bíblia fala que até os eleitos de Deus será enganado, porque ele vai ter a palavra-chave para você. Fala misericórdia. Jeremias 31, 16. Agora você vai entender tudo. Você vai entender tudo. Olha aqui o que Jeremias fala antes das lamentações. As lamentações foi pior, mas ele fala algo muito interessante. Assim diz o Senhor, não é eu não, é Deus. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra. Pode ir, não. 17. E há esperança quanto ao teu futuro. Cesse de chorar, enxugue as lágrimas do teu rosto, porque há esperança para o teu futuro. Acabou. Não tem para ninguém não. Há esperança para o teu futuro. Agora, pastor, eu não creio. Aí já não é um problema bíblico e nem meu. Aí fica difícil. Então, quando você lê isso aqui, quando eu li isso aqui, meu amigo, eu me renovei. Eu tenho 56 anos. 56 anos. Não faço educação física, não faço caminhada, tenho vida sedentária. E faço coisa que menino não faz. Mas por quê? Essa palavra aqui, ó. Há esperança para o teu futuro. Volta aqui anteriormente, o 16. Assim diz o Senhor. Então, não foi eu que disse, foi Ele que disse. Reprime a tua voz de choro. Então, eu não choro por sofrimento. Eu não choro por dor. Porque não é minha. Eu não convidei. Aí você fala assim, a minha enxaqueca, a minha dor de cabeça, a minha gastrite,
Você está muito íntimo de doença. Então não é sua. Você tem que mudar a linguagem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro, as lágrimas de teus olhos, porque há galardão, prêmio para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Pode o outro. E há esperança quanto ao teu futuro. Isso é para todo mundo que crê. Amém? Posso orar para você? Você sonha ainda? Então, fique de pé, por favor. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Grandioso e eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu quero glorificar o teu santo nome por tudo que aconteceu no culto, desde a abertura ao louvor, a ministração, a recepção e a cada pessoa que aqui está presente para ouvir esta mensagem. Eu quero decretar bênção nessa igreja, cura, restauração. Eu quero decretar algo novo para que tudo se renove na vida de cada um, que a mente do teu povo seja transformada pelo novo entendimento. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua saúde emocional, eu quero abençoar os teus sentimentos, eu quero abençoar o teu futuro, eu quero abençoar os teus projetos, os teus sonhos, eu quero abençoar o teu ânimo, eu quero abençoar que você tenha uma vida de sucesso, de alegria, de paz, de harmonia, e que Deus venha estar contigo na angústia, na tristeza, em todos os momentos, que o Senhor venha segurar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Coloca a mão no peito e fecha o rosto, os olhos, quer dizer, fecha os olhos. Concentra no Senhor. Tem um tempo de concentração com o Senhor. É um momento de concentração mesmo ao Senhor. Fala para Ele onde dói. O que dói? O que te preocupa? Fala com sinceridade e grava esta mensagem, que Deus vai entrar com providência na tua vida. Pastor, mas eu não tenho fé. Não tem problema, eu vou ter fé por você. Fala com Deus. Senhor, eu invoco a tua presença. Que a tua presença, Senhor, é o que faz a diferença neste lugar. Que neste momento o Senhor toque nesta mulher, neste homem, que o Senhor venha tocar, meu Deus, firmemente, para que esse ser humano que está sofrendo, meu Deus, por alguma luta espiritual, emocional, interna, que mesmo que ele não saiba a origem, que o Senhor venha tocar, meu Deus, e trazer a mente aquilo, meu Deus, que está causando dano. E eu peço na autoridade do nome de Jesus Cristo, cure, meu Deus, a tua igreja. A palavra em Jeremias fala: sara-me e serei sarado, cura-me e serei curado. Que o Senhor venha curar a tua igreja e toque nesta pessoa. Que cada um venha sentir o toque de Deus, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. E que esta brisa venha refrigerar a tua alma e o teu coração. Repita comigo, fala: eu recebo a minha restauração, a minha cura
a minha vitória em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Tome seu assento. Pode tomar seu assento. Obrigado por me ouvir e obrigado por todos, no nome de Jesus Cristo. E que Deus venha abençoar grandemente a vida de todos os pastores, membros, visitantes, para a glória de Deus Pai. A palavra está com a nossa irmã aqui.